Eu sou a Lu Gardenal e essa é mais uma série se iniciando aqui no canal Um Novo Humano para uma Nova Terra. Perguntas alquímicas. O que elas têm a contribuir com você e com a sua expansão de consciência? Vem comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse conteúdo contribuindo para que outras pessoas tenham acesso. Eu comecei a perceber a grande contribuição das perguntas quando trabalhava como arte educadora. Observando como na educação tradicional, nós, adultos, nos colocamos num piloto automático de sempre dar respostas prontas, limitadas, cheias de pontos de vista fixos às crianças diante das suas curiosidades, eu comecei a brincar com o desafio de responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Por exemplo, como eu faço isso? E eu perguntava, o que você gostaria de fazer? O que é isso? O que você imagina que é isso? Para que serve isso? O que você faria com isso? E também fazer perguntas diante de frases conclusivas. Por exemplo, isso é muito difícil. E eu perguntava, como poderia ser mais fácil? Aí, sincronicamente, logo fui apresentada as ferramentas de expansão de consciência do Axis. E foi incrível ver que uma delas é justamente as perguntas. Indo ao encontro da mesma percepção, o Axis diz que as respostas desempoderam e as perguntas empoderam. As respostas limitam, criam pontos de vista fixos e as perguntas abrem acesso para um campo de infinitas possibilidades. Fui acessando então outras perguntas, simples, mas incríveis, como: o que mais é possível? Como pode melhorar? Passei a praticar, a experienciar na minha vida e também ampliar o uso desta ferramenta com as crianças e disponibilizá-la para pessoas que eu atendia com as ferramentas vibracionais, com as terapias vibracionais. Comecei a perceber ainda mais o potencial que uma pergunta pode ter para transmutar a energia e nos tirar das caixas das crenças e dos lugares onde muitas vezes ficamos aprisionados e paralisados com pontos de vista fixos. O propósito das perguntas, antes de mais nada, é nos tirar deste lugar de esperar que as respostas estarão fora de nós, que alguém tem que me dizer o que devo fazer ou o que é certo a fazer. E aí também ela nos lembra de, além de reconhecer em nós que no fundo já sabemos, podemos ir para um lugar de escolhas. Lembrarmos que temos escolhas, que podemos escolher. Por exemplo, eu saio de casa e quando dou por mim, estou no meio de um congestionamento. Posso fazer milhares de afirmações, posso emitir milhares de pontos de vista fixos, de julgamentos sobre isso. Tinha que ser comigo. Eu sou uma azarada. Sabia que ia chegar atrasada. E tudo tem que ser difícil. Quando o dia começa assim, vai o dia inteiro. Os julgamentos, as afirmações vão nutrindo aquela energia e criando mais daquilo. E quanto mais eu faço as afirmações, mais eu estou chamando, clamando por aquilo. Mais eu atraio aquilo e colapso aquilo na minha realidade. O universo se comunica através da vibração. Se eu emito uma determinada frequência, eu atraio, eu me sintonizo com o que está na mesma frequência. Simples assim. Agora, se ao invés de ir para o julgamento, então, para as afirmações que reforçam o que está se apresentando,
eu for para as perguntas, eu literalmente começo a manipular aquela energia e dissipá-la ou transmutar em novos potenciais. Por exemplo, diante da mesma situação, o que eu não considerei aqui que, se eu considerasse, mudaria isso? Como pode melhorar? Que consciência eu estou tendo aqui? Como isso pode ser mais leve e divertido? Se eu soltar a preocupação agora, que presentes poderei receber aqui? Ser divino que sou, me mostra algo mágico neste congestionamento. E aquilo vai então ficando mais leve, mais leve. E você pode sair de um estado reativo para um estado interativo. E de repente você começa a enxergar coisas ali que você não enxergaria se tivesse criado uma nuvem escura em volta de você. E de repente o trânsito começa a fluir. Ou você recebe uma mensagem que a reunião vai atrasar. Ou você fica sabendo, por exemplo, que se tivesse chegado no horário, ia ter passado por uma situação ainda mais desafiadora. Ou você olha para o lado no congestionamento e dá de cara com alguém que vai lhe trazer uma informação preciosa. Ou você encontra um atalho, um caminho novo que nunca você teria encontrado se não tivesse pego o congestionamento. Ou nada disso acontece, mas tudo muda. Simplesmente porque você saiu do peso do julgamento e foi para a leveza da pergunta que expande as possibilidades. Assim, as situações que se apresentam passam de condenações para condições, para informações que a vida traz sobre nós mesmos, sobre o que estamos criando, o que estamos escolhendo, e passam a ser convites. O que eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente? Eu gostaria de ir onde eu estou indo, ou eu estou criando uma justificativa para não chegar? E ao brincar com esta ferramenta, como será estar atento para que as perguntas não venham do lugar do julgamento e do auto-julgamento? Por exemplo, quando a gente pergunta por que isso está acontecendo, percebe que a pergunta já vem com uma carga, né? Tem implícito nela um ponto de vista de que aquilo é algo ruim. Agora, se eu pergunto o que eu posso fazer de diferente para mudar isso, eu já estou expandindo, eu já estou abrindo possibilidades, indo para o lugar de sobrecriar ao invés de ficar presa no que está acontecendo. Então, quando eu pergunto por quê, geralmente estou indo para o julgamento e ficando presa naquilo. E quando eu pergunto o que, como, eu estou chamando a energia do universo, do ser divino que sou, para ampliar o campo, para me trazer outras possibilidades de escolha. O propósito da pergunta também, então, não é a gente caraminholar uma resposta. A mente vai ficar buscando nas caixas das crenças, né? Ela vai ficar buscando o que se deve ou não se deve, o que é certo ou errado sobre aquilo, a partir de programas, de padrões, de julgamentos. O propósito da pergunta é expandir possibilidades, sair do aprisionamento da dualidade, de que é isso ou aquilo, e ir para um campo muito mais grandioso. O que mais é possível aqui? Que outras escolhas eu tenho? O que posso criar de diferente aqui? E você abre canal de comunicação com o seu ser infinito, com a sua consciência maior, com a consciência quântica
que acessa muito mais do que aquilo que você está enxergando com a mente do seu ser finito. Bom, como eu contei, reconheci o potencial das perguntas e comecei a brincar com isso mais e mais. Fui criando vivências de expansão de consciência a partir das perguntas. Fui criando perguntas para grupos específicos, como para casais, por exemplo. E, enfim, baixou um download aqui de mais de 200 perguntas e as possibilidades são infinitas. Comecei a chamar essas perguntas, então, de perguntas alquímicas, exatamente por perceber o seu grande poder de transmutar energias e abrir possibilidades, transportar você de um quarto fechado para um campo com infinitos potenciais. As perguntas abertas são investigativas, elas convidam as pessoas a ser soluções, ao invés de obter soluções. Elas em si já geram insights. Bom, eu poderia ficar falando muito tempo com vocês sobre as perguntas, porque esse assunto me encanta. Ele trouxe muita contribuição, muita transformação na minha vida. E percebo a cada dia mais e mais como contribui para a expansão de consciência. Mais do que nunca, entrando numa nova era, estamos reconhecendo que é hora de soltar as respostas já estabelecidas e inquestionáveis. É hora de soltar o velho caminho das respostas certas e absolutas e adentrar no mundo de novas possibilidades e oportunidades. Hora de sair das caixas e acessar as informações que estão num campo muito mais grandioso, muito mais amplo do que imaginávamos. São as respostas que movem ou as perguntas? O que mais poderíamos perguntar para abrir caminhos para novas percepções, para criarmos novas relações, novas tecnologias, novas experiências mais grandiosas para nós? Bora nos conectar com uma pergunta hoje? Nos próximos vídeos da série, a cada semana tirarei uma pergunta deste baralho de perguntas alquímicas, para ela ficar aí reverberando e abrir um campo de insights e infinitas possibilidades para nós. Vamos lá? Então vamos lá. Eu tenho medo de sofrer ou de ser feliz? Uau! Que pergunta fantástica. Eu tenho medo de sofrer ou de ser feliz? Mais uma vez. Eu tenho medo de sofrer ou de ser feliz? E diante dessa pergunta, eu vou exercitar aqui, não trazer meus pontos de vista sobre isso, mas fazer mais perguntas. Há quanto tempo eu estou rodando um programa de que a vida tem que ser sofrida e de que eu tenho que sofrer para pagar uma culpa? Os problemas que eu crio em minha vida são realmente problemas ou são distrações que eu crio para que eu não olhe realmente para mim e para o meu potencial?
E se eu estiver bem, saudável, feliz, eu me permito isso? Será que eu acreditei um dia em que para eu estar viva aqui, para eu viver essa experiência na dualidade, eu tenho que gerar sofrimento para então ter um aprendizado? Como seria se a partir de agora eu escolhesse viver a experiência humana, brincando com esse impulso de vida que tem dentro de mim, com esse potencial criativo, e permitisse que esse potencial criativo então criasse coisas grandiosas para mim? Será que realmente eu preciso gerar sofrimento para justificar estar vivo? Será que realmente é isso que a consciência divina vislumbrou ao possibilitar essa experiência na existência? Será que é gerar sofrimento para justificar estar vivo, para aprender? Que outras possibilidades eu tenho? Como poderia ser mais divertido? Que pontos de vista fixos eu tenho sobre isso? Que julgamentos eu tenho sobre isso? Que crenças eu criei sobre isso? Eu comprei sobre isso? Que padrões de pensamento foram implantados e que ficaram rodando por tanto tempo que eu agora posso soltar? Eu tenho medo de sofrer ou de ser feliz? E se eu soltar o medo de ser feliz? Que outras perguntas podemos fazer a partir desta pergunta? E que insights grandiosos virão para nós a partir disso? Desse disponibilizarmos para soltar, sair das caixas e abrir-nos para acessar coisas que a gente nem imaginava que era possível. Bora nessa brincadeira? Pode ser leve, pode ser divertido e pode trazer uma experiência magnífica para nós daqui para frente. Tamo junto. Gratidão por ter acompanhado esse vídeo, gratidão por estarmos compartilhando esse momento incrível de transição planetária. E vamos que vamos, contribuindo uns com os outros para que a gente possa expandir mais e mais, para que a gente possa despertar definitivamente deste sono profundo em que a gente esteve por tanto tempo. É hora de um novo tempo, é hora de acolher e assumir esse novo humano que nós estamos prontos para ser. É hora de habitar uma nova terra. Tamo junto. Grande beijo e até o próximo vídeo.